Uma boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa amada Igreja Global de Adoração a Deus, a IGAD, onde formamos o corpo de Cristo espiritual, onde ministramos a palavra de Deus viva e eficaz, onde formamos discípulos em todo o Brasil, em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da Terra, Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. E neste domingo, neste dia 11 de abril de 2021, mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra esclarecedora à nossa amada igreja. Irmãos, o Espírito Santo de Deus nos exorta de que antes de orar, nós temos que vigiar. Mas por que nós temos que vigiar antes de orar? Porque o nosso Deus nos manda vigiar antes de orar. Porque o nosso Deus, ele nos exorta nesta passagem, Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, a tentação, ela é carnal. A tentação, ela procede do coração do homem. Portanto, é dever de todo ser humano vigiar para não entrar em tentação, porque não é Deus que manda a tentação. A tentação, ela não vem de Deus, ela vem do coração do homem, conforme nós vamos ver agora também em Tiago, capítulo 1, dos versículos 12 em diante. Bem-aventurado, ou seja, feliz, muito feliz, o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Portanto, o varão que sofre a tentação, ele é digno das bem-aventuranças de Deus, é claro, aquele que vence. Porque o nosso Deus, ele diz na Epístola Universal de São Tiago, capítulo 1, dos versículos 12 em diante, bem-aventurado, ou seja, o digno das bem-aventuranças, o feliz, muito feliz, o varão que sofre a tentação, mas a tentação, ela é humana, ela é carnal. Nós temos que vigiar antes de orar para não entrarmos em tentação, porque a palavra diz em Mateus 26, versículo 41, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por quê? O nosso Deus, como formou o homem, Gênesis capítulo 2, versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nos seus narizes o fôlego de vida, ou seja, o espírito de vida, e o homem foi feito alma vivente. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Portanto, é dever de todas as pessoas vigiarem para não entrar em tentação. Aí nós vamos ver em Hebreus capítulo 2, versículo 18, aquelas pessoas que são tentadas e que não estão conseguindo vencer aquelas tentações, peçam o socorro do Senhor Jesus, porque ele já foi tentado em tudo em nosso lugar. Ele é capaz de livrar a pessoa que está passando por uma tentação, daquela tentação, porque ele conhece, foi colocado sobre ele, naquela cruz do Calvário, todos os males da humanidade que houve antes dele, que houve na época dele, que há hoje, que está por vir, inclusive todas as tentações, tanto que está escrito em Hebreus capítulo 2, versículo 18, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado
padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Portanto, o Senhor Jesus, naquela cruz do Calvário, ele foi tentado com todo tipo de tentação, ele padeceu e ele pode socorrer aos que são tentados. Portanto, se a pessoa está sendo tentada e não está conseguindo se libertar, se livrar daquela tentação, ore, entre diante do tribunal de Deus. Mateus capítulo 26, versículo 41. Isaías capítulo 43, versículo 26, procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que possa justificar. E a pessoa vai entrar diante do tribunal de Deus e apresentar. Pai, não está escrito em Hebreus capítulo 2, versículo 18, que o Senhor Jesus pode socorrer aos que são tentados? Também está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecados. Aí lembra a Deus, diante do tribunal de Deus. Pai, não está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Portanto, a tentação, ela faz parte da fraqueza humana, da concupiscência da carne. Hebreus capítulo 4, versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecados. E também está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Portanto, a tentação, ela é humana. E Deus, ele não deixa ninguém ser tentado acima do que possa suportar. E quando a pessoa está sendo tentada, Deus dá o escape para que a pessoa possa suportar. Portanto, voltemos a Tiago, capítulo 1, dos versículos 12 em diante. Bem-aventurado, ou seja, digno das bem-aventuranças, feliz, muito feliz o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E as pessoas que o amam, nós vamos lá em Mateus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e manifestarei a ele. Portanto, a pessoa que tem os mandamentos de Deus e os guarda, essa pessoa que ama a Deus. Aí voltemos a Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado, ou seja, envolvido, enredado pela sua própria concupiscência, pelo desejo desenfreado da sua carne. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado sendo consumado, gera a morte. Portanto, a tentação ela não é um pecado, mas a consumação do pecado é que gera a morte. A morte, nós já vimos que a natureza pecaminosa de Satanás, Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado, ou seja, envolvido, enredado, pela sua própria concupiscência, pelo desejo desenfreado da sua carne. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado,
gera a morte. Portanto, a morte, a natureza pecaminosa de Satanás, ela só é gerada quando o pecado é consumado. A pessoa que está sofrendo uma tentação, ela não está pecando, apesar daquilo gerar, sempre brotar da concupiscência da sua carne, do desejo desenfreado da sua carne, do seu coração, mas a pessoa, ela pode lutar contra aquilo, ela pode pedir o socorro de Deus, do Senhor Jesus, conforme nós já vimos. Portanto, que fique esta palavra abençoada, nossa amada igreja, nesta noite de domingo, neste dia 8 de abril de 2021, e oremos. Pai, muito obrigado por mais esta palavra esclarecedora e exortadora que o Senhor tem trazido à sua amada igreja. Vos pedimos perdão por todos os pecados por nós cometidos, na certeza que o Senhor estará nos ouvindo do céu, nos perdoando por todos os pecados, sarando toda a nossa terra, em nome de Jesus. Oramos pelas nossas vidas, oramos pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa parentela, os de perto e os de longe. Oramos por todas as pessoas que estão unidas a nós nesta ministração, por todas as pessoas que tiverem acesso a esta ministração, a esta pregação em tempos futuros. Oramos e intercedemos por todos nós, oramos e intercedemos por todo o povo brasileiro, por toda a nação brasileira, pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, por toda a sua casa, família e parentela, pelo nosso vice-presidente general Hamilton Mourão, por toda a sua casa, família e parentela, por todas as nossas autoridades constituídas a nível federal, estadual e municipal, dos poderes executivo, legislativo e judiciário, as suas respectivas casas, famílias e parentelas, por todas as nossas instituições e todos os seus integrantes, a nível federal, estadual e municipal, por todas as suas respectivas casas, famílias e parentelas, por todo o povo brasileiro, por toda a nação brasileira, por toda a família brasileira, por toda a sua igreja perseguida, pela plenitude dos gentios que tem de entrar, que vivem em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da terra. Oramos e intercedemos pela nação de Israel, pelo povo de Israel, pelo povo judeu, por todos os povos, reinos e nações do mundo, da terra e do globo terrestre, para que esta palavra seja luz para os nossos caminhos, lâmpadas para os nossos pés, nos dê no restante de noite de domingo uma semana ricamente abençoada, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Uma boa noite, a paz do Senhor Jesus, para toda a nossa amada igreja, em nome de Jesus, amém.